Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre a importância da figura de um vereador para o município. Professora Luísa, como a gente estava conversando no outro bloco, essa participação da população, esse acesso à informação, por que ela é importante? A participação não só eleitoral, mas do cidadão na vida ou na esfera pública, depende particularmente da sua capacidade de informar-se e transformar essa informação numa ação. Portanto, sem essa informação e transformação dessa informação em uma ação, a princípio não há ação cidadã. Isso, em todas as democracias, é um desafio. Não há só aqui no Brasil ou em São Leopoldo que isso é um desafio. Em qualquer democracia, essa ação comunicativa do poder ao cidadão e do cidadão ao poder é um desafio dentro da democracia. Ou seja, isso também é um processo histórico de reconstrução. Mas, num certo momento, se constituiu a democracia, os cidadãos estavam informados, conseguiam participar com ousadia, com entusiasmo da vida eleitoral e de outras decisões políticas, da participação da Câmara dos Vereadores ou do Legislativo. Isso não é algo permanente, é algo que a cada momento, a cada passo da história precisa ser reconstruído. Então, portanto, a democracia também é movimento e movimento dos cidadãos. Como os cidadãos podem se informar? Aí não há mágica de dizer que a informação está num ponto, basta acessar esse ponto, porque as formas de informação são múltiplas. O que, do meu ponto de vista, é fundamental são as formas de participação dos cidadãos nas formas participativas que existem na sociedade, desde igrejas, associações, associações comerciais, associações esportivas, associações culturais, entre outros. O importante é que tenha esses elos a partir do qual a vida política é discutida na sociedade. Pode até ser uma associação de vizinhança, pode ser uma associação de mulheres, pode ser uma associação de moradores. Todos esses formatos são complementares à atuação do cidadão que diz respeito ao poder público municipal. Professor Gustavo, como a gente estava vendo, se a população realmente se inteirasse mais, participasse mais, estivesse mais por dentro, o que isso ia interferir e ia gerar consequência no trabalho do vereador? Seguindo a linha do professor Aloysio, eu confesso que sou um municipalista e acho muito importante a participação dos municípios nessa nossa forma federativa de Estado. Nós vivemos em uma federação, o Brasil é uma federação, e isso necessariamente significa fracionamento, descentralização de poder, divisão de esferas de competência. Nós temos uma União Federal e nós temos os nossos entes periféricos, os estados e os municípios. E tanto melhor é a tomada de uma decisão, quanto mais próximo nós estamos do centro de decisão. E isso é muito importante que o professor Aloysio mencionou, as associações de bairro, igreja, associações de vizinhança. As melhores decisões que nós tomamos se dão em relação àqueles candidatos que nós melhor conhecemos. Utilizando aqui, já que nós estamos na TV Unicinos, uma eleição de representante de turma, que parece um exemplo bem clássico. Os colegas se conhecem a família de cada um dos colegas, de cada um dos alunos, sabe quais são seus princípios, qual é a sua formação, qual é a sua atividade de dia a dia. Nesse momento, ele vai ter muito melhor capacidade de tomar uma boa decisão por conhecer melhor o seu candidato. E é sempre assim nos menores centros de poder. Nós vivemos no município, nós não vivemos no Estado ou na União, nós não vivemos em Brasília, muito pelo contrário, nós vivemos muito distante de Brasília. Nós vivemos no nosso município, São Leopoldo, Novo Hamburgo, todos os municípios aqui da região, e é ali no município que eu tenho muito mais proximidade do prefeito do que eu tenho do governador, do presidente. Tenho muito mais proximidade do vereador do que eu tenho de um ministro, de um secretário, ou de um deputado estadual, um deputado federal. Então eu tenho que aproveitar que o vereador tem com quem eu tenho mais contato para poder influenciar na tomada de decisões destes centros menores de poder. E a Câmara de Vereadores é um exemplo. Quer dizer, eu tenho muito mais proximidade do vereador e posso participar da atividade legislativa do seu dia a dia. A Câmara dos Vereadores está aberta. O gabinete dos vereadores, especialmente nesse período, está aberto para todos nós, eleitores, que queremos nos informar e saber um pouco mais da atividade legislativa. E a Câmara de Vereadores, os parlamentos, têm mecanismos de democracia participativa. Para mim, um exemplo clássico que tem é a questão de orçamento. Sempre que vai se decidir o orçamento de um ano subsequente, sempre que se vai estabelecer a lei orçamentária anual, se tem que fazer, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, audiências públicas. Ali na Comissão de Orçamento e Finanças, que toda a Câmara de Vereadores terá. Então, o cidadão pode participar dessas audiências públicas e dar sua opinião sobre onde acha
que o prefeito deve melhor investir as verbas públicas. E aí fica a questão, uma meia-culpa nossa, quem de nós participa dessas audiências públicas? Muitas vezes porque sequer ficamos sabendo, que talvez às vezes não haja interesse, que saibamos e que participemos. Também, sem dúvida nenhuma, para um político é muito mais fácil tomar as decisões por sua própria cabeça do que sofrer a influência dos eleitores. Mas o certo é que nós temos a possibilidade de influenciar. E o mais importante, nós temos que saber o que cada vereador tem feito. O que o prefeito faz, com a lei de acesso à informação, com a possibilidade que nós temos de peticionar e pedir informações, qualquer cidadão, para qualquer órgão público, nós temos como saber como é que tem sido a conduta nesses últimos 4 anos, no período que for, de cada um dos vereadores, saber o que ele tem feito, de que maneira ele tem agido. E quanto mais informação nós tivermos sobre o candidato, certamente mais meditada será a nossa decisão, melhor serão nossas escolhas e isso melhor será para a administração do nosso município. Uma outra questão que eu queria abordar é a seguinte. O que eu mais ouço é uma certa ojeriza, aversão ao tempo, período de propaganda eleitoral. Eu, pelos contrários, eu não fico muito tempo olhando o período como chama? Do horário... Horário eleitoral gratuito. Eu fico ansioso esperando o seu início. Podem me julgar, mas eu fico esperando o início. Eu adoro ouvir os jingles, ver as propostas, conhecer os candidatos. Eu gosto disso. Mas imagina se nós não tivéssemos um período de campanha eleitoral. E do ponto de vista jurídico, a vantagem é do eleitor. Existem muitas regras sobre esse período. Isso é importante, porque o vereador, na propaganda, não se pode tudo. Se pode, dentro de determinadas regras, estabelecer a divulgação de propostas, de nomes e coisa tal. E é importante que eu tenha. Então, desde meu ponto de vista, é que eu tenho uma visão positiva da campanha eleitoral. Não no sentido de uma aversão, pelo contrário. Eu uso o rádio, a televisão, como um dos mecanismos, como um dos meios. Passa na rua distribuindo folheto, passa o carro de som, mas isso faz parte. Porque, do contrário, imagina se não fosse proibida qualquer propaganda eleitoral, como é que o eleitor chegaria a saber dos seus candidatos? Uma inviabilidade. Então, não tem mágica. Os eleitores ao eleitor precisa ser oferecido um conjunto de produtos, se dá para falar assim, de nomes e de propostas para que ele possa escolher. Então, desse ponto de vista, a campanha eleitoral é um fenômeno social, político de fundamental importância. Os eleitores que, de alguma forma, têm aversão, é que não precisa mudar a campanha eleitoral, precisa pensar em como os eleitores serão modificados para que eles tenham uma visão positiva da campanha eleitoral. É claro que quanto mais eles tiverem uma influência sobre a campanha eleitoral, também os proponentes vão ter que mudar a sua forma de se apresentar ao público eleitor. Então fica a reflexão para quem está em casa, pensar e analisar bem seu candidato e saber da importância disso. A gente agradece a presença de vocês e uma campanha para os eleitores, né, que é quem decide isso aí. Uma boa eleição a todos. Isso. Eleições 2012. Você sabia que a Justiça Eleitoral tem ações educativas junto à escola? É o projeto Conhecendo a Justiça Eleitoral, que existe desde 2007 e já atendeu milhares de estudantes no estado, incentivando a participação no processo eleitoral e esclarecendo dúvidas sobre o pleito. As instituições de ensino que quiserem participar do projeto podem entrar em contato pelos telefones 3216-9540 ou 3216-9420, ou também pelo e-mail centrodememoria@tre-rs.jus.br. No próximo bloco, confira na Agenda Cultural as dicas que o Conexão separou para você aproveitar bem os próximos dias aqui na região. E não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. Aproveite o intervalo e participe. Anote aí os nossos endereços: conexãotv@unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e @tvunicinos. A gente já volta.